Queria agradecer a oportunidade, senador Aníbal Diniz, de apresentar o projeto de Terras Raras da EMBAC. É um projeto que está em andamento há cerca de 2 anos e nós estamos já numa fase bastante adiantada de desenvolvimento de processo e planta piloto. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o negócio de terras raras. Terras raras, a venda, o preço é por quilo. Quer dizer, então não é um negócio a nível mundial, não é um negócio muito grande. O que a oferta global hoje de terras raras é da ordem de 125 a 150 mil toneladas por ano. Isso é o que é comercializado e isso é o que é industrializado. Então, nós não estamos falando, e o que se prevê que em 2000 esse comércio pode chegar a 200 mil toneladas ano, isso a nível mundial. E, em particular, a China hoje produz 150 mil toneladas, quer dizer, ela tem condição de abastecer 100% do mercado hoje. Ou ela produz ou ela industrializa, porque muitas terras raras ou muitos concentrados são destinados à China. A China tem 2 áreas principais de produção de terras raras. As áreas no norte, que são, e aí até as terras raras são subprodutos na produção de minério de ferro, e aí onde se dá, vamos dizer, a mineração legal. E as terras raras do norte da China são basicamente terras raras de baixo valor. As terras raras de alto valor estão no sul da China, e aí a mineração é ilegal, quer dizer, aí são pequenos mineradores que tratam de uma forma completamente fora das condições de meio ambiente. Existe até algumas operações em que o ácido é jogado diretamente no solo e as terras raras entram em solução, elas são recolhidas depois para tratamento. Isso a China hoje está tentando inibir ou está efetivamente tentando evitar esse tipo de produção. O que é importante aqui nas terras raras é que nós falamos de 17 elementos, mas desses 17 elementos, na realidade, tem 6 que são críticos. Essa é uma classificação de um relatório feito para o Congresso americano. Quer dizer, o que realmente interessa, e aí são esses que nós estamos apresentando em vermelho: praseodímio, neodímio, európio, disprósio, térbio e ítrio. Esses são os que têm valor e que são altamente usados na indústria. Os outros são usados na indústria, mas com um valor pequeno, porque a produção é muito grande, quer dizer, relativamente à produção dos não críticos é muito grande. O que aconteceu com os preços foi que em 2011, em setembro de 2011, nós tivemos uma elevação muito grande de preços, e isso aconteceu porque a China inibiu a exportação. Então, nós tivemos um pico de preços e hoje os preços estão retornando ao que se diria uma certa normalidade, mas certamente eles não voltarão a níveis anteriores a 2006. Quer dizer, hoje, alguns elementos estão valendo hoje cerca de 5% do preço pico atingido em 2011. Quer dizer, isso porque o mercado voltou à normalidade, quer dizer, deixou de ser um negócio e, evidentemente, quando o preço subiu muito, a indústria começou a achar substitutos para terras raras, e isso realmente está acontecendo hoje na indústria. Falar um pouquinho de aplicação das terras raras, quer dizer, a gente não vê o mundo futuro sem terras raras. Quer dizer, hoje todas as tecnologias limpas, elas usam terras raras, e o desenvolvimento das tecnologias limpas, elas vão inevitavelmente usar produtos de terras raras.
Nós estamos hoje em contato com terras raras em nosso dia a dia, quer dizer, em todos os nossos computadores, em todas as nossas televisões, nas lâmpadas que nós usamos hoje, nós temos terras raras. Quer dizer, e o importante das terras raras é que numa lâmpada fluorescente, quer dizer, se com 0,66 gramas de alguns óxidos de terras raras, nós economizamos 10 vezes, reduzimos em 10 vezes o consumo de energia. Quer dizer, então aí a gente verifica que é uma maneira de estratégica de resolver alguns problemas de suprimento de energia no mundo atual. Quer dizer, inclusive reduzindo poluição. As principais aplicações de terras raras, eu falando de magnetos, porque é onde vão os elementos de mais alto valor. E os magnetos estão na nossa vida, quer dizer, os motorizinhos do sistema de ar-condicionado da casa de vocês, aqueles motorizinhos são motores com magnetos de terras raras. O banco do carro de vocês, quando se movimenta, ali são motorizinhos com magnetos de terras raras. O limpador de para-brisa hoje é um motorzinho com magnetos de terras raras. Os magnetos estão invadindo a indústria, por quê? Porque representam um consumo menor de energia e um peso muito menor. Quer dizer, um motor com magnetos de terras raras pesa muito menos do que um motor de indução. Bom, aí nós vamos para as baterias, o carro elétrico mais que tem maior desempenho com a bateria de terras raras. Os catalisadores na indústria, todos os carros usam um ou dois catalisadores. Esses catalisadores são de terras raras, no escapamento do carro, eles são de terras raras. A tela da televisão de vocês, aquele polimento da tela é feita com elemento de terras raras. O celular, normalmente a tela do celular tem 3 vidros. Aquele vidro é feito com polimento de terras raras. Então, seria difícil hoje a gente ver a vida moderna sem as terras raras. O magneto, que a gente fala muito, no fim, o magneto é 68% de ferro e aí alguns elementos de terras raras. E aí sim, varia. O magneto que precisa trabalhar em alta temperatura, por exemplo, um motor que necessita trabalhar em alta temperatura, é um motor que contém um magneto de mais alto valor. Outras aplicações de magnetos, um disco rígido, turbinas eólicas, hoje é o grande mercado de magnetos. Como é que a gente produz as terras raras? Começa na mineração, aí nós temos uma fase de extração e separação dos óxidos, né? Aí nós temos os óxidos de terras raras. Os óxidos em si têm utilização, quer dizer, os óxidos de metais dos leves são usados em polimento, európio, hidro e térmio são usados em lâmpadas, né? E o importante de verificar aí é que determinados óxidos, por exemplo, sério e lantânio, eles, em geral, eles representam a maior massa das jazidas e o valor deles é pequeno. No nosso caso em particular, sério e lantânio representa 76% da jazida. No entanto, o valor de venda seria 17%. Aqueles óxidos que são críticos, európio, ítrio e térbio, eles representam, no nosso caso, 2% da massa, mas tem 22% do valor. Tá? E, finalmente, o praseodímio e o neodímio representa 22% da massa, mas 61% do valor. Quer dizer, o que interessa aí, principalmente para a indústria, são os críticos e são exatamente os que têm maior valor. A gente faz a extração, depois é necessário produzir o metal, uma eletrólise, e finalmente tem que fazer as ligas, e aí com as ligas que se fazem os motores, se faz os magnetos e os motores. Em particular, no nosso projeto hoje, nós estamos nessa fase de extração dos óxidos.
A tecnologia de terras raras, a China é bastante avançada na produção dos óxidos e eles têm tecnologia de óxido de fundição e produzem os magnetos. Mas a tecnologia mais avançada de terras raras hoje é dos japoneses. E os japoneses hoje não exportam essa tecnologia, ou seja, eles hoje não instalam plantas na China com alto teor de tecnológico contido. Eles hoje estão industrializando isso no Japão. Na produção de magnetos, nós temos aí uma barreira, que é uma patente. Essa patente é da Hitachi. Essa patente vence agora em 2014 e é com essa patente que se consegue fazer os magnetos que são mais usados na indústria. Todo magneto começa com uma fundição e, como vocês podem ver ali, os maiores produtores sempre são produtores japoneses. Quer dizer, a tecnologia sempre está, dos magnetos mais avançados, sempre pertence a empresas japonesas. O nosso projeto, nós estamos ali em Araxá, dentro do carbonatito de Araxá, onde existem duas outras minerações, a CBMM, que está representada aqui, e a Vale. Nós temos uma pequena porção desse carbonatito e aqui tem a nossa mina de terras raras. Como eu enfatizei, uma mina de terras raras não precisa ter uma reserva muito grande, porque a produção é pequena. No nosso caso particular, o nosso projeto, nós pretendemos produzir, numa primeira etapa, 8.000 toneladas ano, numa segunda etapa, 16.000 toneladas ano. Então, as reservas que nós precisamos para isso são muito pequenas. No nosso caso, hoje, com 6 milhões de toneladas, nós podemos operar 40 anos. O minério de terras raras se encontra na superfície, né? Então, é muito fácil a extração. Aqui está o nosso plano de produção. O nosso plano de produção prevê uma primeira etapa, como eu disse, da ordem de 8.000 toneladas, e aí uma expansão para 17.000 toneladas. Nós hoje temos uma planta piloto em operação num laboratório no Rio de Janeiro, e nessa planta piloto hoje nós produzimos os óxidos de terras raras. É a primeira etapa. A próxima etapa seria ir para a fundição. Não é o nosso interesse, quer dizer, o nosso interesse é principalmente ficar na produção de óxidos. O importante também para o país seria trazer ter uma produção de magnetos, de ímãs permanentes através dos óxidos de terras raras. E com isso nós estamos associados hoje a uma companhia chinesa que produz magnetos na China, e através dessa companhia nós poderíamos trazer a tecnologia dos magnetos para o projeto Araxá. O que seria importante a gente verificar para essa comissão seria criar um ecossistema de terras raras. Porque, por exemplo, no nosso caso particular, se nós produzirmos só os óxidos, nós hoje teríamos um mercado muito pequeno de óxidos, um mercado pequeno de óxidos para a indústria de petróleo. Por exemplo, a Petrobras consome cerca de 1.000 toneladas ano de lantânio, de óxido de lantânio, tá? Mas seria o maior consumidor brasileiro. Então, nós teríamos que exportar esses óxidos. Exportar os óxidos para a China é um suicídio, inclusive porque existem barreiras para a entrada desses elementos na China. Então, seria necessário que se fizesse a industrialização no Brasil desses óxidos. Então, é isso que nós estamos querendo fomentar uma cadeia que
produza os magnetos no Brasil. Muito obrigado.